Você já ficou olhando para o seu celular com medo de abrir o aplicativo do banco? Aquela sensação de saber que tem dívidas, mas preferir nem olhar porque dói muito? Então já fica aqui porque hoje não só vou falar para você cortar gastos, economizar mais. Isso qualquer um fala. Hoje eu vou sentar do seu lado e a gente vai resolver isso junto. Com um número real, com um salário real, com uma vida real. Então já bota o dedinho no like aí para ajudar mais gente. Hoje eu quero te contar a história de João. Ele tem 34 anos, trabalha de carteira assinada, recebe em torno de R$2.000 por mês. Isso mesmo, R$2.000 por mês. Não é pouco, não é muito, mas é a realidade de milhões de brasileiros. Mas aí vem o fim do mês e o dinheiro some antes dele entender o que foi. R$1.800 de cartão, R$600 de cheque especial e uma parcela de celular que ele nem lembrava mais de ter comprado. João não é irresponsável. João não é burro. João simplesmente nunca aprendeu o que ninguém ensina na escola, como lidar com dinheiro de verdade. E olha, provavelmente eu fui o João em algum momento da minha vida e talvez você esteja sendo agora ou já foi. Sabe por que é tão difícil sair da dívida? Não é por falta de força de vontade, é neurociência. O cérebro tem uma estrutura chamada amígdala. Ela é responsável por detectar ameaças. Então quando você pensa em abrir o extrato, a amígdala dispara. Perigo, foge daí. E você fecha o app. E não é a mesma amígdala da garganta, tá? É outra. E isso tem um nome, tá? Chama-se evitação financeira. O motivo pelo qual a dívida cresce não é porque você gastou mais, mas porque você parou de olhar. E os juros continuam, trabalhando enquanto você dormia. E é exatamente como varrer a sujeira para debaixo do tapete. A sujeira vai estar lá, só fica mais difícil de limpar. E aqui vai um dado: mais de 60% dos brasileiros endividados sabem que têm dívidas e evitam calcular o total exato. 60%. Você não está sozinho nisso. Então não é fraqueza, é um mecanismo do cérebro que foi criado para te proteger, mas que no mundo financeiro ele te destrói. Me conta aqui nos comentários, você é mais do tipo de olhar o extrato todo dia ou prefere nem abrir para não passar raiva? Só quero entender quem está aqui com a gente. Vou ler cada resposta e respondê-la. João chegou num ponto onde o cartão recusou na farmácia, na frente de todo mundo. Aquele silêncio constrangedor na fila do caixa. Naquele momento algo virou. Não foi motivação, não foi um podcast inspirador, foi a necessidade. E a necessidade é o maior combustível que existe na Terra. Mas a necessidade sem método não resolve nada. E foi aí que o João aprendeu o que eu vou te ensinar agora. Antes de qualquer método, antes de qualquer planilha, você precisa fazer uma coisa: encarar os números. Isso chama raio-x financeiro. Pega um papel agora. Pode ser um verso de uma conta velha e vamos fazer isso junto, tá? O João ganha R$2.000 por mês. Vamos trabalhar com esse número porque é um número real para a maioria das pessoas que estão aqui. Ele lista tudo que sai do mês, sem esconder nada. Aluguel R$700, energia elétrica R$220, água R$80, internet R$120, mercado R$400, total fixo R$1.520 e sobra R$480. R$480 para tudo mais. Transporte, remédio, roupa, lazer, imprevistos. É pouco, né? Mas é o que tem. E a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Agora a pergunta que o João nunca tinha se feito é: aonde foi esses R$480 esse mês? Quando ele foi ver, e isso acontece com todo mundo sem exceção, ele tinha gastado R$160 em delivery, R$80 em streaming e aplicativos que ele nem usa, 60 numa calça que estava na promoção e aí ele tinha que comprar, não dava para deixar para depois, e o resto sumiu em compras que ele nem lembrava. E aqui que tá o problema: não é o aluguel, não era a energia, era o dinheiro invisível, aquele que some sem deixar rastro e sem dar o prazer real. Você nem lembra que gastou e já foi. Agora eu quero te apresentar um cara que morreu em 1923 e que sem querer criou uma das ferramentas mais poderosas para quem quer sair das suas dívidas. O nome dele era Vilfredo Pareto, economista italiano que no final do século XIX ele estava no jardim da casa em Lausanne, na Suíça, colhendo ervilhas, coisas corriqueiras, mas Pareto era daqueles que observavam que ninguém mais reparava. E ele percebeu uma coisa estranha: 20% das vagens estavam produzindo 80% de todas as ervilhas do seu jardim, e a maioria das plantas produziam um pouco, e uma minoria quase tudo. Curioso, ele foi pesquisar mais os dados econômicos da Itália da época e descobriu que 20% da população controlava 80% de toda a riqueza do país. Verificou em outros países e a mesma proporção, décadas diferentes e a mesma coisa. Essa observação se tornou o princípio de Pareto, a regra 80-20, em que tudo na vida, 80% dos resultados vem de 20% das causas. E o que isso tem a ver com a minha dívida? Tudo. Quando João fez o raio-x, descobriu que 20% dos seus hábitos estavam causando 80%
20% dos seus problemas. Era rotativo de cartão, que cobrava 400% ao ano. Isso mesmo, 400% ao ano. Uma dívida de R$1.000 em janeiro vira R$5.000 em dezembro se você só pagar o mínimo. Era o cheque especial que ele usava só essa vez, todo mês. Era o delivery que tinha virado um hábito automático, não era uma escolha consciente. Mas a boa notícia é que essa mesma logística funciona ao contrário. Se você resolver 20%, aqueles 2 ou 3 comportamentos principais, você resolve 80% dos seus problemas. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser estratégico. Então agora que você sabe quais são os seus 20%, deixa eu te mostrar como organizar o que sobra. Organização sem destino é só uma ilusão de controle. Isso que eu vou te ensinar, eu chamo de separação intencional do dinheiro. Nada de planilha complicada, a logística é simples. Quando o salário cair, você vai separar o dinheiro antes de tocar nele, não depois de gastar. Cada real com um nome. João, com R$2.000, vai fazer assim: dívidas, pagamento mínimo mais um extra que dói. Então, aluguel, R$700. Energia, água, internet, R$420. Mercado, R$400. Transporte, R$180. Reserva de emergência, R$150. Lazer consciente, R$50. Espera, você reparou que a conta deu mais de R$2.000? É exatamente isso que o raio-x revela. João estava gastando além do que ganhava todo mês. E por isso, o cheque especial crescia. E por isso, o cartão nunca zerava. Então, o que ele fez? Cortou o lazer por 3 meses, reduziu o mercado comprando só o necessário e usou a renda extra para cobrir a diferença, que a gente fala daqui a pouco. Na prática, como separar? Sem envelope de papel, ele abriu uma conta digital gratuita, Nubank, Inter, C6 Bank, e criou cofrinhos separados para cada categoria. Isso existe e é de graça e muda tudo. Porque você para de ver o saldo total e começa a ver o dinheiro como destino certo. Quando o João fez isso, pela primeira vez na vida, ele sabia exatamente quanto ele tinha para gastar em cada coisa. E sabe o que aconteceu? Ele parou de comprar por impulso. Porque antes de clicar em comprar, ele abria o cofrinho de lazer e via que tinha R$50 e pensava 2 vezes antes de comprar. Agora você sabe para onde vai o seu dinheiro. A próxima pergunta é: qual a dívida eu mato primeiro? Aí existem 2 métodos e cada um tem a sua lógica. E você vai escolher o que faz mais sentido para você. Método avalanche. Você ataca a dívida com o maior juros primeiro, independente do tamanho. É o mais inteligente matematicamente. Cartão rotativo tem até 400% de juros por ano. Cheque especial até 250 por ano. E esses 2 morrem antes de qualquer outra conta. Porque enquanto elas existirem, é como tentar encher um balde com um buraco no fundo. Você coloca o dinheiro de um lado e os juros come do outro. Método bola de neve. Você começa pelas menores dívidas, independente dos juros. Por quê? Porque seu cérebro precisa de vitória. Cada dívida quitada libera dopamina, o neurotransmissor da recompensa. E a recompensa gera comportamento. Você quita uma, se sente capaz e parte para a próxima com ainda mais força. Não tem certo ou errado. Tem o que funciona para você, e se você é mais racional, avalanche. Se você precisa de motivação para manter o ritmo, bola de neve. João escolheu a bola de neve. Pegou uma dívida de R$200, pum, quitou primeiro. Parece pouco, mas ele me contou que aquele dia foi o primeiro em meses que ele dormiu sem pensar em dívida. E esse alívio virou um valor real e foi o combustível que manteve ele no caminho por meses. Se você chegou até aqui, você já fez mais pela sua vida financeira que muita gente, mas tem mais. Se inscreve aqui no canal, porque o próximo vídeo eu vou te mostrar o que fazer com seu primeiro dinheiro quando você se libertar das dívidas. Como fazer depois que o trabalho já foi feito. E você não vai querer perder isso. Agora eu quero falar de uma coisa que a maioria dos vídeos de finanças tratam errado: renda extra. Quando alguém fala, arrume uma renda extra, parece simples. Mas como? E o que? Quando? E se você já trabalha 8 horas por dia e cuida da casa e dos filhos? E da nossa vida? Primeiro, um aviso que ninguém te dá: renda extra não substitui a organização. Se você ganha mais sem se organizar, você vai gastar mais. E sempre, sempre e sempre. Isso tem um nome. Chama-se inflação de estilo de vida. Ela destrói qualquer aumento de salário ou um freela que você está fazendo. Você sobe o seu padrão e antes de quitar as dívidas, você volta para a estaca zero. Dito isso, renda extra bem direcionada é 100% jogada em dívida e é o maior acelerador que existe. E aqui eu quero ser prático. Pergunta número 1. O que você já sabe fazer que as outras pessoas pagariam para receber ou aprender? Não precisa ser nada sofisticado. O João sabia fazer marmita e começou a vender 3 por semana para seus vizinhos. R$50 por semana. R$200 no mês. E esse valor ia inteiro para pagar as suas dívidas, sem desviar. Pergunta número 2. Você tem algum
algum bem parado que pode vender? Roupas usadas, eletrônicos que está jogado na gaveta, móveis encostados, um item de R$200 vendido no OLX ou em qualquer outro marketplace já pode quitar uma dívida pequena e dar aquela primeira bola de neve. Pergunta número 3. Você tem alguma habilidade que pode ser prestada por algumas horas ou entrega? Texto, design simples, edição de vídeo, atendimento ao cliente, aulas particulares. Você tem Workana, 99 freelas e grupos de WhatsApp de bairros que você pode colocar. São canais reais que geram renda hoje, sem investimento inicial, sem CNPJ, sem nada. E se você é empresário e está aqui também, a renda extra tem outro nome: revisão de precificação. Quantos clientes seus pagam abaixo do que deveriam porque você nunca reajustou o preço? Quantas despesas do seu negócio ainda se misturam com as suas despesas pessoais, sem saber onde o dinheiro some? Esse é o seu raio-x e resolve tudo para sua renda. A regra do João, e que eu quero que seja a sua a partir de hoje: todo real que entra na sua renda extra vai direto para pagamento de dívida, não para lazer, não para mercado, direto para dívida, porque esse dinheiro é que vai te libertar o mais rápido possível desse problema para virar uma economia dia a dia. 6 meses depois da cena da farmácia, o João zerou o cheque especial. 12 meses depois, o cartão estava verde pela primeira vez em anos. 18 meses depois, ele abriu sua primeira conta de investimento com R$50. R$50 não foi muito, mas foi um símbolo da virada completa. Ele não ganhou mais, ele não teve sorte, ele não encontrou dinheiro na rua. Ele fez 3 coisas. Ele encarou os números, separou o dinheiro com intenção antes de gastar e jogou cada real em dívida, sem se desviar. Sabe o que ele me disse quando ele contou essa história? A parte mais difícil foi dar o primeiro passo. O resto foi consequência. Antes de fechar esse vídeo, uma missão para você. Não é para amanhã, é para agora. Se você fizer só uma coisa depois desse vídeo, que seja essa: abra o aplicativo do seu banco, olhe o saldo, olhe as dívidas. Só olhe, sem se julgar. A primeira batalha não é contra a dívida, é contra um medo de encarar ela. Se você conseguir fazer isso hoje, você já deu o primeiro passo, que 70% das pessoas nunca dão. Você não é 70%, você tá aqui, e isso já diz tudo sobre você. No próximo vídeo eu vou te mostrar o que fazer com o primeiro dinheiro que quando você se libertar dessas dívidas, porque a maioria das pessoas que saem das dívidas volta para as dívidas em menos de 2 anos. Isso mesmo, 2 anos. E eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece e como você não vai ser uma pessoa dentro dessa estatística. Uma última coisa, e isso é sério: você tem alguém na sua vida que está travado nas dívidas e não sabe por onde começar? Já manda esse vídeo agora. Não posta nos stories, manda direto, porque às vezes a única coisa que falta é alguém que acredite que ela consegue. E hoje você pode ser essa pessoa para alguém.